Nós havíamos parado na semana passada em uma pergunta muito interessante. Certo ou não? Estamos estudando o Livro dos Espíritos pergunta por pergunta. E se você não tiver o livro aí na sua casa, pode entrar no nosso site, Mensagem Fraternal, e copiá-lo gratuitamente. Ele está disponível na sua integralidade e você pode copiá-lo. Estamos tratando da encarnação nos diferentes mundos. Pergunta que começou lá na 172. Mas nós já estamos entrando hoje na pergunta 181. Antes vamos lembrar do que vimos na pergunta 180. Quando um espírito passa deste mundo para outro, ele conserva a inteligência que tinha aqui? Sim ou não? Sim. Conserva ou não conserva? Conserva. No álcool, no vinagre, no formol ou na salmoura? É assim que ele conserva? Não. Não conserva deste jeito como o homem conserva a matéria. Ele retém a informação e vai com a informação para onde ele for. A informação o acompanha. Mas como é esse negócio se o cérebro apodrece? Não é o cérebro que fica guardando todas as coisas? Quando você não lembra das coisas, você fala, ai, meu cérebro está ficando velho, meus neurônios estão pifando. É aqui que você guarda as coisas? Neste cérebro físico? É ou não? Não é. O cérebro a gente poderia chamar de hardware. O que é o hardware? O que é o hardware? Nós falamos de livro em inglês, agora há pouco. Então, o que é o hardware? É a máquina, não é? O elemento sólido, a parte física, vamos dizer assim. Hard é o que em inglês? Duro, rígido. E a outra parte é o que? Software. O que é o soft? De onde vem essa palavra? Alguém sabe? Por que se chama hardware e software? Quando você fala software, você imagina o que no computador? Os programas, não é? Aquilo que vai fazer o computador funcionar, porque o cabeção está lá. Não é? Está lá a energia elétrica, os sistemas, os circuitos. Mas tem que fazer alguma coisa tem que fazer aquilo funcionar. E esta alguma coisa que as pessoas chamam de programa, que são os programas que fazem tudo andar, leva o nome de software. Não é uma coisa rígida, concreta que você pega. É algo que é um projeto que está virtualmente materializado em alguma coisa. Ou em um arquivo de internet, ou em um disquete, ou em um pendrive, alguma coisa assim. Que você transfere de um lugar para outro. São informações que dão ordens para que aquele material sólido funcione. E por que ele leva esse nome de software? Soft é leve, suave. Por que leva esse nome? Porque antigamente os computadores eram aquelas máquinas enormes, não é? Grandonas. Mas para fazê-lo funcionar, antes de nós chegarmos no que hoje é a computação, essas máquinas elas funcionavam com cartões de papel perfurados. Vocês lembram disto? Se alguém disser que lembra, eu vou chamar de velho. Mas não faz muito tempo assim que as máquinas de computador, os computadores funcionavam usando cartões perfurados que, segundo esta perfuração, dava a eles as ordens para eles trabalharem. Isso é alguma coisa muito antiga do ponto de vista do que é hoje. Mas, talvez há 25, 30 anos atrás, ele funcionasse deste modo.
Então, a parte que era sólida, pesada, era o hardware. Mas a parte que ia fazê-lo funcionar era soft, era a folhinha de papel, que era leve, onde estava o programa. Então daí surgiu essa distinção entre hardware e software. É o papelzinho, naquela época, que continha as informações que fariam funcionar o hardware. Então o seu cérebro é o quê? É um conjunto de neurônios, um conjunto de matéria que funciona quando exista alguma coisa soft que faça ele funcionar. Por isso é que quando o indivíduo vai perdendo capacidade de funcionamento cerebral, ele começa a ter dificuldade de se encontrar, porque por mais presente que estejam as informações arquivadas, o hardware não funciona direito. Mas também é por isso que quando você dorme e o seu hardware é apagado, no dia seguinte alguma coisa vem e liga o rapaz, e ele não esqueceu de nada do que ele era. Já pensou se você fosse como aquele Dia da Marmota? Já assistiram aquele filme, Dia da Marmota? Dia da Marmota é um filme interessante, porque o cara acorda todo dia no mesmo dia. E tudo se repete. Tudo que aconteceu no dia anterior acontece no outro dia, do mesmo jeito. Ele encontra as mesmas pessoas, ele vai no mesmo lugar, e ele começa a se incomodar com esse negócio. Mas todo dia que eu acordo são 6 horas. Toca o despertador. Então, ele tinha que fazer um esforço para ele conseguir destrinchar por que aquilo já tinha acontecido. Então já imaginou você acordar todo dia, como o Dia da Marmota, e falou, quem sou eu? Ai, 6 horas, acordando de novo. Então quando você dorme, no dia seguinte acorda, você acorda com o seu hardware funcionando e você sabe quem você é. Você sabe o que você fez no dia anterior, sabe o que vai fazer no dia de hoje, sabe o que tem que fazer no dia seguinte, sabe como é que chama seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. Tudo está ali. Sabe, inclusive, que você foi para um lugar que aconteceu certas coisas e você, enquanto o seu hardware estava dormindo, quando você volta para assumi-lo, você traz informações. Mas como é possível se o hardware não está funcionando? Já pensou, você desliga o seu computador hoje, e amanhã quando você liga de novo, ele aparece com as telas todas do Monet, exibidas para você assim. E ele diz assim, essa noite eu sonhei, fui lá em Giverny, e trouxe todas as informações dos quadros de Monet, do jardim de Monet, estão aqui para você ver agora, que você também acordou. Já pensou que surpresa para você? Que o seu computador, durante o repouso dele, tivesse lembranças de coisas para onde ele foi enquanto dormia? Né? Um dos dois tem que ser internado. Ou ambos. Porque, obviamente, uma máquina não faz isso. A memória dela se apaga e fica stand-by até o dia seguinte, mas ela não acrescenta nada. Para que você, que é um espírito, que tem um corpo, possa guardar coisas, mesmo com o seu cérebro desligado, isso significa que existe um software, que ele comanda o hardware, ele não é o hardware. E ele pode armazenar informações mesmo quando o hardware está desligado. Pelo sono. Informações que às vezes, inclusive quando são cruzadas com outros softwares, se confirmam. Sonhei com você, eu também. Os dois softwares durante o repouso da noite estiveram em algum lugar juntos. E quando voltam, carregam as informações e abastecem o hardware físico com essas lembranças. Então a pergunta 180
Podemos conhecer, ou melhor, passado deste mundo para outro. O Espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Conserva. Porque a inteligência que ele armazenou, ele não armazenou no hardware. Ele a armazenou no software. É na mente do Espírito, e não no cérebro, que ficam acumuladas as informações. O cérebro é aquele que processa as informações. Portanto, quando ele está um pouco avariado, as informações não ficam meio baleadas. Ai, eu não sei quem... Ô, Joaninha, mas não é a Joaninha, é a Antônia. Ai, mas parece a Joaninha. As pessoas vão envelhecendo e às vezes vão perdendo essas referências. Mas por um problema do software, do hardware. Outras vezes, a pessoa nasce e durante a sua vida, algum defeito de fabricação faz o hardware não funcionar mais. Então o computador fica ligado, mas o hardware não sai daquilo. Você liga o computador e faz tec, 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 tec. E você fica, ai, funciona. Fica carregando. Sabe que fica carregando e carregando e carregando? Ele não deixa você se expressar através dele. Assim é o problema mental, pela dificuldade de funcionamento total ou parcial do cérebro. O espírito está consciente, está lúcido, ele sabe, ele tem condições de manifestar-se, mas o hardware não deixa, ou dificulta, ou confunde, e ele não consegue exprimir-se. Daí então, entendermos a resposta que os Espíritos nos dão na pergunta 180. Vamos ler. Passado deste mundo para outro, o Espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta. Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que ele tomar. Num outro mundo, vai tomar um outro corpo. E se neste outro corpo, o corpo não for de um hardware tão avançado, vocês já pegaram algum programa que no seu computador ele roda perfeitamente, mas aí você leva para o computador do seu amigo e entra lá e o cara não reconhece o tal do programa? Você fala, mas lá no meu funciona tão bem, eu trouxe para cá para você ver as coisas lindas que tem aí, e ele não deixa, não reconhece, ele não permite. Porque a capacidade de leitura daquele segundo computador é menor, é mais limitada do que a do primeiro. Então alguns programas que rodam perfeitamente no computador X, podem não rodar, nem fazer sinal de que existam no computador Y. Pior. Daí então, ser esta a resposta dos Espíritos. Ele tem a inteligência, ele tem a informação, mas pode ser que ele não consiga expressar-se do mesmo jeito, ou poderá expressar-se melhor, dependendo do tipo de corpo que ele venha a possuir, num outro mundo. Ok? Bom. Alguma dúvida a respeito da questão do hardware, do software e da nossa possibilidade de termos ou não a inteligência bem exercitada ou não tão bem exercitada em um outro mundo? Aqui tem dúvida. Quem está com o microfone? O nosso Ricardinho vai trazer o microfone para o Leandro. Na verdade, não é uma dúvida, né? Eu queria fazer uma colocação, que eu tenho um irmão que é excepcional, né, o Fábio, e acho que é até um pouco interessante pelo assunto, e na semana passada acabei não colocando assim, e acho que pode ser produtivo, que um dos motivos até de muita ansiedade dele é devido a esse fato, né? Porque a gente sente que ele tem por trás uma inteligência e ele fica se questionando, né? Às vezes ele vem, eu sou inteligente, né? Eu sou inteligente, né? Então, não, claro, não sei o quê. E vê que ele sofre com aquilo, né? Sim. Então, acredito até que muitos excepcionais, quando tem agressividade, alguma coisa assim,
talvez essa prisão, né, de o hardware não estar funcionando perfeitamente, eles acabam, né, tendo momentos difíceis, né, de transtorno, assim. Então, a gente sente a luta dele, né, a ansiedade que ele passa, luta diária, né, em momentos mais difíceis, aí tem momentos mais brandos, momentos em que ele fica tem um bom tempo assim nessa tensão, aí daqui a pouco ele consegue de novo se estabelecer, né, e vai passando essas fases e voltando e passa. Isso é interessante, porque pode ser também isto a causa, e também nós não podemos descartar o funcionamento elétrico alterado dos circuitos do cérebro, pode produzir, ao serem assim ativados, essas reações químicas que produzam a alteração do comportamento. Também a alteração do comportamento é produzida por processos químicos, não só pela ação do espírito, que pode ser uma das causas, mas também, em relação a outros casos, há pessoas que, quando ingerem substâncias tóxicas, começam a ter também alterações de comportamento, ficam agressivas, ficam impacientes, perdem o sono. Qualquer um de vocês que tomar um remédio tarja preta, sem precisar, vai ter uma tal alteração de comportamento que você não se reconhecerá, e quem estiver com você não sabe o que está acontecendo. Por que pai e mãe que estão atentos sabem que o filho está usando droga? Está usando cocaína ou está usando maconha? Porque esses caras geralmente chupam todo tipo de balinha para não deixar cheiro, não é? Deixa a boca bem perfumadinha, tudo. Mas o cara tem uma alteração de comportamento. Ou fica ligadão, ou fica molão. Mas esse não é o meu filho não é assim. Para isso estar acontecendo, existe um componente químico possível que ele deve estar usando escondido. Então isso acontece com o álcool. Isso acontece também com o café, a cafeína, a nicotina. Produz um estado alterado na estrutura cerebral. E pode induzir o prazer, pode induzir a ansiedade, pode induzir a depressividade. Por isso também, Leandro, não vamos esgotar essa possibilidade somente nessa questão. É uma delas, mas pode haver uma outra explicação também para esse fenômeno. Agora, certamente, Leandro, se durante o repouso físico, o espírito do seu irmão for levado a manifestar-se em um médium, em qualquer reunião mediúnica, ele vai falar perfeitamente. Ele vai se manifestar e vai dizer o que aconteceu na casa dele, ele vai dizer como que ele está se sentindo, por que ele está sofrendo, ele vai contar, porque ele é o espírito, ele é o software. Quando se oferece ao software um hardware adequado, ele funciona. E isso é interessante, porque há experiências a respeito desse processo. Experiências, e hoje isso é uma temática que já foi levada à universidade como defesa de tese, de mestrado, de doutorado, ligando essa dificuldade da expressão pelo cérebro fraudado por uma enfermidade ou por uma dificuldade qualquer, à plenitude do espírito que está tentando usar aquele cérebro e não consegue, quando ele pode manifestar-se por um outro cérebro. Isso já ficou, vamos dizer assim, estatuído oficialmente em teses da Universidade de São Paulo, baseada exatamente na pesquisa que determinados indivíduos fizeram lá nas Casas André Luiz, com pacientes das Casas André Luiz, que atende pessoas com, como é que é o nome agora moderno? Portadores de necessidades especiais. Não é? Sim. Certas coisas você lembra disso, às vezes a gente não lembra daquilo. Por um lado, você trata ele até como um cara melhor do que você, do que a gente, porque ele tem uma, em algumas áreas ele tem uma super função. Mas em outras, você não Isso. Isso mesmo. Mais alguma colocação, alguma dúvida? Nosso irmão Valdir. Pode falar, Valdir. Não é uma dúvida, é uma pergunta. Sim. Da sabedoria que ele desencarna, que ele continua armazenando isso aí eternamente, ou ela se apaga com o tempo, o que ele aprendeu aqui? Bem,
certamente que tudo aquilo que a gente assimila fica fazendo parte da nossa individualidade. Mas existem fases na nossa existência que são substituídas por outras. Então vamos considerar, por exemplo, que nós, nesta jornada, que hoje somos seres hominais, já tenhamos vivido inúmeras encarnações nos reinos animais inferiores. Já fomos invertebrado, fomos formiga, barata, carrapato, pulga. Já fomos seres mais avançados dentro do reino animal, passando por mamíferos inferiores, mamíferos superiores. Fomos aves, répteis. Tudo o que está sendo acumulado nessas experiências está modelando o ser nas suas inteligências primitivas para que ele possa chegar ao patamar de inteligente plenamente. Mas qual é a vantagem agora de você ficar lembrando como que você morreu quando era formiga saúva? Formiga, você lembra quando você era formiga saúva? Como você vai, que esse espaço mental vai estar sendo ocupado com essas experiências, se já não é mais necessário você saber disto, você lembrar disto. Não é bom eu lembrar que eu era formiga saúva porque eu adoro um buraquinho. Eu não posso ver um buraquinho que eu quero entrar lá, eu acho que é resquício disso. Não, é um conhecimento que agora no seu patamar ocuparia espaço desnecessário. Então, o que acontece? Obviamente, aquilo fica arquivado, mas isso está tão longe no tempo, já se perdeu tanto sentido, que hoje os espíritos explicam, inclusive no livro dos espíritos, que não há quase mais lembrança no espírito de um ser humano das primeiras encarnações dele nos mundos primitivos, ou nos primeiros passos da evolução. Não há porquê, não precisa mais ser lembrado. Então vamos levar isso para frente agora. Você está num planeta primitivo ou semi-primitivo, que é a Terra. Oficialmente conhecido como um planeta de prova e expiação. Agora, imagina você daqui a alguns bilhões de anos, você já está lá no mundo feliz, no mundo mais elevado. Poxa, você já viveu talvez umas 8 milhões de encarnações. Ou umas 8 milhões de encarnações. Até a gente chegar nesse patamar, vai um tempão. Qual é a vantagem de você lembrar que você viveu num mundo que quando apagava a luz, você tirava o chiclete e põe embaixo da cadeira? Não é? A vantagem é que você falava mal dos outros, que você era fusqueiro. Olha, você vê hoje, você se lembra de quando você era bebê? Você aqui. Quando você era bebê, quando você era criancinha, você quase não se lembra mais disto. Você não perdeu isso daí, isso tudo está guardado. Mas já não é mais importante você se recordar destes fatos. Então, na nossa própria memória, chamada memória seletiva, nós vamos deixando no esquecimento, lá no armário do Triângulo das Bermudas, onde tudo vai sumindo, para que tenhamos espaço para outras coisas. Quando o hardware está muito cheio, o que você faz? Você não dá uma formatada, ou você não pega arquivos que já não são mais importantes e joga fora, para diminuir o espaço, aumentar o espaço livre? Então, você também faz isso espiritualmente. Então, Valdir, lá para frente, nós não precisaremos ficar guardando tanta tralha dessas coisas tolas que hoje para nós são importantes. Por isso é que, apesar de nós termos tudo isso armazenado, essas são informações que vão ficando desatualizadas. Vamos dizer, não precisa mais disso, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Nós temos no livro Nosso Lar, a preparação do reencarne da família da nossa irmã Laura e do seu marido Ricardo. E eles nos contam, Ricardo já veio à Terra, já reencarnou-se. E Laura está preparando o seu reencarne. E nós encontramos no processo de preparo a explicação que Dona Laura dá a André Luiz
de que quando eles estavam procurando saber de como fazer para avançar na evolução, foram ao Ministério das Comunicações ou do Esclarecimento, consultaram um ministro amigo, e esse ministro aconselhou que eles tivessem acesso a 300 anos das notas que havia a Cidade Nosso Lar registrado das experiências que eles haviam vivido nestas últimas 3 encarnações, aproximadamente. E eles ficaram estudando todos os dias em casa essas notas, eles ficaram lendo. Eles não se lembravam com a lucidez. Eles então pegaram, como alguém pega um livro e vai ler um script de teatro. Fulano de tal falou tal coisa. Beltrana respondeu tal coisa. E eles sabiam que aquele fulano era o cara, a Beltrana era ela. Então eles começaram a ver o que é que eles já tinham feito nas últimas 3 encarnações, 300 anos mais ou menos de memória. Depois que eles ficaram 2 anos estudando essas memórias, eles foram ao Ministério do Esclarecimento e submeteram-se, ou submeteram-nos a tratamentos magnéticos para que eles recuperassem a própria memória. Agora, com as emoções. Primeiro, eles souberam intelectualmente, sem as emoções do envolvimento. Depois que eles passaram 2 anos estudando, eles foram submetidos a tratamentos magnéticos que desbloquearam a lembrança daquelas cenas com as emoções correspondentes. E eles passaram a ter uma memória que abrangia aproximadamente 500 anos. Mas os espíritos disseram: daqui para trás vocês não têm estrutura para aguentar. Então não é adequado ir mais para trás. Por causa desta recordação, então se projetou o renascimento dos 2. Primeiro veio o Ricardo e depois estaria vindo a senhora Laura. Com base nessas memórias que eles conseguiram resgatar, mas que só perdurou aí por um período de 3, 4, 5 séculos no máximo. Agora, poderia voltar mais para trás? Poderia. Isso está arquivado. Há 1000 anos atrás? Poderia. Cada um de nós já estivemos em experiências bastante interessantes, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Só que o esquecimento é um véu protetor, que nos ajuda, nesta vida, a gente fazer o que deve. E com o fazer o que deve, olha como Deus é bom. Deus chega para a gente e fala assim, através dos espíritos amigos, não é? Olha para você que está em casa, Deus chega e fala através dos bons espíritos, você faz a caridade, faça a caridade, ajude o próximo, se empenhe em amparar a aflição, em dar um pouco de comida para o seu semelhante. Não dizem por quê, só dizem que isto é importante para que todos nós aprendamos. E por que não dizem por que a gente deve fazer isto? Porque eles falam apenas o que é útil para a gente sair do atoleiro. Que a gente está no atoleiro evolutivo é óbvio. Qualquer pessoa que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir vai saber que está num atoleiro até aqui. Porque estar na terra nesta época é exatamente viver na lama. Mas estamos onde precisamos. Então, se você é um pouquinho inteligente para quem um pingo é letra, você já sabe que não foi boa coisa. Você não está na terra porque é um segundo Jesus que veio aqui e ninguém percebeu ainda. Ou tem alguém aqui que acha isso? Bom, então se todo mundo já tem a noção de que não é um segundo Jesus, e estamos na terra deste jeito, é para que a gente aprenda alguma coisa. E o que é que a gente tem que aprender? Os espíritos dizem, faça caridade, ama o semelhante, ajude o próximo, faça o outro feliz.
Eles poderiam dizer, quer saber o que você foi? Quer ver como você era cruel, mesquinho, horroroso? Não quero ver não. Porque vai ser, não é? Terrível você descobrir o porquê foi parar no lodo. Por que está no pântano? Então os espíritos amigos, com compaixão da gente, nos ensinam a sair do lodo sem precisar fazer a gente lembrar do porquê foi parar nele. E o que a gente faz? Esse lodo é bom, vou ficar aqui. Esse negócio de ajudar os outros não vai dar camisa para ninguém. Eu gosto de ficar desse jeito que eu sou mesmo. Isso aí é só para enganar a trouxa. Então, qual é o resultado? Você é livre para fazer ou não fazer. O resultado é você ficar no lodo. Tá bom então não faz nada, fica aí. Fica aí sem se esforçar, fica aí sem melhorar, sem ajudar os outros. Você vai precisar continuar sofrendo até cansar do lodo. Até começar a ver as sanguessugas que vêm chupar você, as cobras d'água que vêm passar roçando na sua perna, aquelas baratonas cascorentas que vai voando e grudar no seu cabelo. É gostoso, é muito legal, fica aí no lodo, é bom, coisa boa. Né? Então, é assim que os espíritos fazem a gente se esforçar, mas é claro que tem alguns teimosos que não gostam disso, eles não gostam de esforço. Então, por isso é que a gente acaba sofrendo mais do que poderia ou que deveria sofrer, por teimosia. Mas você terá a memória. E às vezes, algum amigo espiritual, sabendo que a gente precisa levar um choque, às vezes, isto é revelado para a gente. Durante o sono, em algum tipo de conversa com alguém que tem a possibilidade de nos ajudar, revelando algum detalhe do nosso passado. Então, por isso que é importante a gente ter o arquivo. Viu, Valdir? Esse arquivo vai ficar ali a serviço do interessado pelo tempo que for necessário para que ele melhore. Põe o microfone para ele falar agora. Vai lá, Valdir. Mas a minha maior preocupação, eu achei no livro Céu e Inferno, capítulo 31, o Marcos, ele perdeu a visão com 20 anos. Aí ele ficou 20 anos reclamando que ele não conseguia a cura, que ele não conseguia voltar a enxergar de novo. Aí ele morreu aos 40 anos, ele reencarnou surdo, cego e mudo. Então a minha maior preocupação é o pai, a mãe que vai receber esse filho surdo, cego e mudo, como aqui na região de Campinas já temos uma média de 25. Veja só, você está preocupado com o pai, eu estaria preocupado com o Marcos. Porque o pai que aceita receber um filho nessas condições, de duas uma. Ou ele cooperou para que esse espírito estivesse precisando disto, porque foi mal e ele agora tem que ajudar a entidade, ou ele é um espírito enobrecido que aceita o sacrifício de ser pai ou mãe de alguém com tal deficiência para ajudar essa criatura a melhorar. Então é uma alma nobre. E se é a primeira hipótese, é um espírito endividado que estará fazendo a sua parte para cooperar com aquele que um dia ele destruiu. Também será uma postura positiva. Agora, isso que você nos conta é algo interessante do ponto de vista de que a melhor forma de nós limparmos-nos diante de uma dificuldade, de um desafio, não importa qual seja, é não reclamar dele e, usando-o, fazer o bem que for possível, apesar dele. Por isso que nós estamos enfrentando essa limitação. Por isso que estamos ali sendo chamados a uma responsabilidade. Servir de exemplo para outros, dar uma palavra amiga, se você não pode orientar, por causa de lhe faltar alguns dos sentidos. Nós temos o caso do nosso querido Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era exatamente isto. Um jovem que aos 18 anos, no aniversário dele, se vê acometido de uma enfermidade terrível, galopante,
que o coloca em uma cadeira de rodas, depois em uma cama, e deixa funcionar tão somente a voz. Ele perde tudo mais, os movimentos, a visão, tudo mais ele não tem como fazer. Ele depende dos outros para tudo. Mas ele que poderia ficar chorando pelos cantos, ficar se lamentando, lastimando, desejar morrer, ele tem uma outra postura. Tem uma outra escolha. Escolhe ser um trabalhador do bem. E aquelas pessoas que conviveram mais com ele morreu aos 50 anos, faz aí acho que uns 15, 20 anos. Veja se nós temos aqui a informação, Ana Paula. Desencarnou no dia 26 de novembro de 1989, há 21 anos atrás. As pessoas que estiveram ligados a ele há mais tempo, relatam, e ele mesmo contava, que ele estava nesta vida resgatando uma situação penosa que ele criou para ele próprio e que está descrita pelo espírito Rochester, através da médium Vera Krishnanovskaya, nos 2 romances que se chamam Romance de uma Rainha. Quando, como príncipe egípcio, de nome Horenseb, ele desejava a vida eterna e, usando dos saberes ocultos de um mago, que a seu serviço pesquisava elixires para manter o corpo vivo para sempre, precisava de sangue de jovens e que, com um aroma, um perfume desenvolvido que parecia impregnar as pessoas, fazendo-as perder o autocontrole, ele navegava pelo Nilo durante a noite com um barco iluminado por tochas e jogava rosas vermelhas para as jovens que ficavam admirando a sua beleza. Estas jovens, com aquele perfume, porque eles inoculavam o perfume nessas rosas, elas ficavam alucinadamente apaixonadas e procuravam invadir, inclusive, o palácio onde ele morava. Quando isso acontecia, elas eram feitas prisioneiras, sem que ninguém soubesse do seu paradeiro, e eram usadas em sacrifícios humanos, para que, com o sangue delas, se alimentasse uma determinada planta, que, segundo este espírito, este mago, não era um espírito, era um homem encarnado, segundo ele, esta planta produziria o remédio, a seiva, que daria a ele a vida eterna. Horenseb, segundo o relato do próprio Jerônimo e daqueles que estavam com ele, teria sido este espírito reencarnado. Conta a história, que depois o próprio livro relata isto, no seu 2º volume, que esta aliança entre esses 2 seres, um mago e o príncipe Horenseb, repetiu-se em algumas vidas. O próprio Horenseb teria renascido como Cambises I, e depois como Cambises II, neto dele próprio. E mais recentemente, ele teria renascido como Ludwig II da Baviera, enquanto que o seu mago viera à Terra na mesma época, na figura do compositor Richard Wagner, que fora exatamente apadrinhado por Luís ou Ludwig II da Baviera, aquele rei que ficou, ou aquele príncipe, não é? Que ficou alucinado ao fim da sua vida, mas que gastou milhões de marcos para construir aquele palácio, aquele castelo nas montanhas da Germânia, que inspirou Walt Disney a fazer o castelo da Cinderela. Tem um nome complicado esse castelo, de Luís II, mas procura aí, Ana Paula. Nós vamos depois indicar onde Ludwig II da Baviera, põe aí o castelo
é lindo. Vocês na internet vão encontrar isso. Castelo de Neuschwanstein. Se escreve Neuschwanstein. Neuschwanstein. Como? Foi baseado para fazer o Castelo da Bela Adormecida. Não, eu estou falando lá do Walt Disney, aquele castelão lá, que é bonitão. Ele serviu de inspiração para o Castelo da Bela. Tá, a Bela Adormecida dos estúdios Disney. É um castelo muito bonito, vocês vão encontrar representações dele. Este que construiu este castelo, que foi o padrinho do Richard Wagner, o compositor desconhecido, o compositor não reconhecido, foi apadrinhado, foi financiado por este homem. Ele e o outro seriam a reencarnação de Horenseb e deste mago que o serviu naquele tempo. Por este motivo, também, as temáticas que Wagner encenou e produziu para suas óperas eram todas místicas, todas ligadas a temas assim, do sobrenatural, de navios fantasmas. Vocês estão vendo como esse castelo é bonito. Então, na história, nós encontraremos este Luís II como sendo o Horenseb, que por sua vez estaria apoiando o antigo mago que reencarnou como Richard Wagner. Portanto, nós temos esta outra experiência do nosso querido Jerônimo Mendonça, recuperando-se deste processo doloroso, mas que conseguiu, na humilde Ituiutaba, graças à voz que lhe sobrou, cantar, escrever livros, sustentar instituições de crianças, com o seu trabalho, junto ao telefone, junto a editoras, junto a gravadoras, fez palestras por muitos lugares do Brasil, viajou e assim transformou a debilidade, ou a deficiência, ou a necessidade especial em um exemplo. Porque muitos de nós, com todo o corpo perfeito e todos os sentidos funcionando, não faremos 10% em uma vida do que ele fez nessas condições. O que é uma vergonha para todos nós. Mas também um estímulo para que a gente se esforce. 3.500 pizzas, né? 27 de agosto. Depois não vão reclamar que vão vir sem braço, sem perna, na outra encarnação, tá bom? Vamos então para a pergunta 181, que vocês estão falando, esse cara só está enrolando esse estudo, não fala da pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sim ou não? Será? Será sim ou não? Sim. Sim. Vejam só, a resposta é interessante, porque elas começam sem dúvida. Todo mundo interpreta isso por sim, não é? Esse povo não estuda em casa e vem chutar aqui depois. Qual que é a resposta? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É assim que, sem dúvida, todo mundo erra. Porque lê as duas primeiras perguntas e depois, né, não sabe explicar o resto. Vamos ver a resposta. Primeira frase. Sem dúvida, eles têm corpos. Porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas a pergunta era, eles têm corpos semelhantes aos nossos? E a resposta é sem dúvida. Isso quer dizer que eles têm corpos semelhantes ao nosso? Não. Sem dúvida eles têm corpos. Essa é a resposta.
Sem dúvida, eles têm corpos, porque precisam ter corpos materiais para atuarem sobre a matéria. Ok? Até aí ele disse que os corpos são semelhantes aos nossos? Não. Tá vendo? Sem dúvida, todo mundo vai pro buracão. E é isso que é interessante. É o fato de o espírito, os espíritos que estão respondendo essa questão, separarem estas coisas. Primeiro, aqueles que nós chamamos de extraterrestres, têm corpos ou não? Tem. Tem corpos. Portanto, se aqueles que dizem ter visto extraterrestres não estiverem mentindo ou inventando, eles acabaram de ver um corpo físico. Certo? Eles têm corpo. E se nós fôssemos levados para um outro mundo e conseguíssemos chegar lá, por ser compatível o nosso corpo com aquele mundo, certamente nós encontraríamos seres com corpos. Certo ou não? Os seres que vivem num outro mundo, portanto fora da Terra e portanto extraterrestres, têm corpos. Porque se eles estão na matéria, precisam de corpos para atuar sobre a matéria. Vamos fazer de conta que você gostasse de mergulho. Você está aqui no Brasil. Gosta de mergulhar no litoral brasileiro. Tá bom. Você, para mergulhar no litoral brasileiro, o que você precisa? Precisa de uma roupa de mergulho. Mínima, dependendo da profundidade que você for, ou mais complexa, para chegar a profundidades maiores. Você então se desenvolve no mergulho aqui, não é na costa brasileira. Mas você gosta tanto de mergulho que você quer fazer um mergulho no Mar Morto, lá no Mar Mediterrâneo. Perto do Mar Mediterrâneo. Na parte do Oriente Próximo. Você então vai para o Mar Morto, de sunguinha. Bom, agora eu vou mergulhar aqui no Mar Morto. E você consegue mergulhar no Mar Morto de sunguinha? O mar é outro. A capacidade, a quantidade de sal na sua estrutura é outra, a fauna é outra, a flora do Mar Morto é outra, o país é outro, mas para você mergulhar no Mar Morto precisa de roupa de mergulho. Aí você então vai sair do Mar Morto. Me disseram que mergulhar nessas águas geladas da Antártida é uma coisa assim exuberante, porque o que existe de vida naquela região é terrível, é lindo. Ok, pega o avião, aí põe um maiozinho, agora vai chegar na Antártida, outra temperatura, outra região, outros animais, tudo diferente, outras correntezas, outra latitude, e vai conseguir mergulhar só de sunguinha? Mesmo que você ponha uma roupa de neoprene, pode entrar na água, mergulhar, vai precisar de quê? De uma roupa de mergulho que deixe você ficar debaixo da água. Por quê? Porque você está indo para um ambiente que é diferente daquele que você foi produzido para habitar. Para entrar debaixo da água e ficar lá por um tempo, você precisa se revestir dos equipamentos adequados que te deem suporte de vida naquela forma de ambiente. Assim acontece com o fato de você estar habitando mundos físicos. Você vai mergulhar num outro mundo, precisa vestir o escafandro adequado para aquele mundo. E se aquele mundo é material, você precisa de um corpo, um escafandro material para mergulhar nele. Diferente se você fosse espírito. Existe espírito de extraterrestre? Existe ou não? Existe ou não? Sim. Quem conhece?
Olha, eu olhando para vocês, eu posso dizer que eu conheço vários. Ora, vocês todos já viveram fora da Terra. Nós já aprendemos isso neste livro aqui. Vocês já viveram em outros mundos. Enquanto estavam lá fora, vocês eram extraterrestres. Então não é de se espantar que o mesmo raciocínio e a mesma fórmula de compreensão do que acontece conosco aconteça com eles. O que é o principal? A matéria ou o espírito? O espírito. O que é secundário? A matéria ou o espírito? A matéria. Se eles vivem no mundo material, o que é secundário nesse mundo? O corpo. E o que é definitivo? Aquele espírito. Se aquele corpo morre, no que ele se transforma? Ele volta a ser aquilo que ele sempre foi, espírito. E se ele habita um outro orbe, ele é um espírito de extraterrestre. Ele pode vir aqui? Pode. De que modo? Encarnando. Que outro modo? Pensando. Que outro modo? Como é que um outro ser que está em outro mundo pode vir para cá? Como? Como? Não falei para quê, falei como. É o processo do pensamento. Isso nós já falamos. Reencarnando, pensando, ou como você vai para a Lua? Você não constrói uma nave e sai daqui, passa na Lua e depois vai descer em Marte? E então, do mesmo modo, se ele está encarnado no outro orbe e quer vir para cá, ele pode construir uma nave que lhe garanta condições de estabilidade para que quando chegar aqui ele possa estar aqui sem problemas. O que isso tem de ilógico, de fantástico? Se nós estamos fazendo isso com os outros orbes, nós estamos projetando isto. Nós em breve vamos ser extraterrestres. E estão achando ruim que venha alguém aqui fazer concorrência. Ou seja, nesses mundos, como diz a resposta do livro dos Espíritos. Olha, gente, essa resposta foi dada. Qual foi o ano em que o livro foi lançado? 1857. Em 1857 não existia avião. Quando muito existia papagaio. Aqueles de papel. Algum balãozinho de ar quente. Mas não se falava em avião. Acabara de iniciar aí há pouco tempo a Revolução Industrial na sua plenitude. Não podemos dizer nem que a era do automóvel tinha assumido toda a sua grandeza, toda a sua grandiosidade, a sua pujança. E os espíritos estão respondendo sobre criaturas que vivem em outros mundos, que também têm corpos. Isto para hoje quase não é de se espantar. Quando você entra em qualquer programa de televisão, você está ouvindo notícias de OVNIs, notícias de ET. Dá um livrinho aí, por favor. Por favor. Quando você pega um livro, e ao folhear o livro, você consegue encontrar coisas bastante interessantes, que eu não sei se o Gaspar vai conseguir mostrar, mas talvez fique até melhor eu levar por aí, por causa da claridade. Vamos lá, chegamos. Hoje é comum você encontrar na televisão e em livros este tipo de imagem. Isso aqui é um crop circle. Isso foi feito do dia para a noite em uma plantação no escuro.
E se vocês estiverem bem atentos, trata-se de uma face segurando um disco que está entregando para a gente. Isto apareceu nos campos da Inglaterra em 2007, 2008. Acende a luz para mim, Vanderlei, essas outras aqui, para eu mostrar para as pessoas que estão no fundo. Conseguem identificar a figura esculpida nas plantações, ou seja, no plano, em 3 dimensões? Este disco que vocês estão vendo, que ele está segurando na mão, é um código. Esse código foi decifrado, é um código binário e tem uma mensagem. Estão vendo aí? Valdir, eu vou dizer para você o que é. É uma imagem de um rosto de um extraterrestre esculpido nas plantações e ele carrega na sua mão esquerda um disco como se fosse um disquete de computador. E esse disquete tem perfurações, o desenho, essas perfurações, elas indicam uma mensagem que o homem decifrou. Uma mensagem que agora eu vou mostrar para os telespectadores. Isso. Estão vendo aí? Dá para ver aí, Andrezinho? Agora, você dizer que isso aqui foi feito por 1 ou 2 gaiatozinhos no escuro, depois de ter tomado meia garrafa de uísque, eu desafio isso aí foi feito em 2002, olha. Eu desafio qualquer pessoa com um pedaço de papel, uma caneta ou um lápis, no claro, desenhar isto perfeitamente uma única vez, sem borracha. Quer ficar uma semana? Pode ficar. Desafio fazer isto. Só que isso daqui, segundo ele está dizendo, tem 400 pés. Veja quanto é essa medida em metros, se alguém já sabe, pode nos dizer. Aqui é um outro crop circle que o Gaspar vai mostrar para vocês terem o tamanho, a dimensão. Vocês veem o tamanho do crop circle. Agora o Gaspar vai dar um zoom para você ver o miolo do crop circle. Dá o zoom na câmera mesmo. Olha as pessoas aí dentro. Olha o tamanho do crop circle. As pessoas estão aqui. E olha, o Gaspar vai afastar agora, olha. Olha o tamanho disto. E você vê isso em 3 dimensões no campo. Pela diferenciação da coloração do trigo que foi dobrado. Com a incidência da luz solar. Produzindo como se fosse uma molécula. Eu vou mostrar para vocês este outro. No meio, bem no meio, existe umas manchinhas. Não é mosquito que andou sentando ali, não. São pessoas. Conseguem ver? No círculo do meio, dá para notar as manchinhas que estão ali? Então, ali no meio são pessoas. Então, vocês têm uma ideia. Hoje, e todo este livro, todo ele, aqui nós mostramos a semana passada, aquele código que foi enviado pelo homem em 1974 e que foi respondido 27 anos depois, neste crop circle aqui. Trazendo as informações codificadas de como são, no mundo deles, aqueles que estão respondendo.
E ao lado dela, vocês têm uma figura também em 3 dimensões de um rosto. Não tão detalhado quanto o primeiro que eu mostrei para vocês, mas que dá perfeitamente para se notar a face, não é? Observem este outro. Este é um outro crop circle. É claro que aqui eles já não estão mais sendo, aqui nestes casos, espelhando a forma física, mas demonstram a grande habilidade em produzir estes desenhos perfeitos. Hoje, então, essas informações, elas estão disponíveis. E olha só que coisa interessante. Na época da comunicação, a maioria de vocês não sabe disso. A maioria de vocês que está em casa nunca viu isto. E sabe por que não viu? Porque também não assiste a TV Alvorada Espírita. Também não entra no site Mensagem Fraternal, porque nós temos 4 programas preparados para o futuro, onde estas imagens e algumas outras estão mostradas para quem quiser assistir. Hoje é muito fácil, esse livro é em inglês, este outro é em francês. Vocês da França poderão encontrá-lo também. Nós não temos nada a ver com a editora que edita esses livros, tá? Não recebemos royalty para fazer propaganda. Mas estamos informando, porque se você quiser, você adquire esse livro aqui no Brasil, se fizer uma encomenda. E este aqui em inglês, com as fotos de crop circles impressionantes. Mas isso é 2011. Kardec está tratando desse tema em 1857. Obrigado, Sônia. Ele está perguntando, os espíritos ou os seres de outros mundos têm corpos físicos semelhantes ao nosso? Ah, por falar nisso, eu vou mostrar para vocês a fichinha. Essa aqui estava impressa já. Olha que bacana. Essa eu vou fazer andar para vocês poderem ver. Aqui nós temos a informação que foi enviada por Carl Sagan e o professor Drake da NASA em 1974, em código. E ao lado, nós temos a resposta. Aqui você está vendo a resposta. Enquanto o homem aqui mandou a carinha dele, olha como ele era, assim, alto, magrinho e cabeça pequena, olha a resposta que veio informando como era a aparência destes outros seres que responderam. Então agora eu vou mostrar, vou deixar vocês verem. Então, o que é ser semelhante? Não é? Parecido, tem uma cabeça, tem 2 braços, tem corpo, tem tronco, tem pernas. Pode ver o desenho aí. Agora, que eles não se parecem com Arnold Schwarzenegger, eles não se parecem. Se você vai querer que a semelhança seja aquela que nós guardamos com a nossa morfologia, os espíritos não estão dizendo isso na resposta da pergunta 181. Resposta: sem dúvida eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Em cada grau evolutivo, os corpos eles adotarão a forma que pareça adequada ou que seja adequada para o desenvolvimento da vida naquele ambiente.
As informações que os Espíritos nos dão tratam da questão da aparência, colocando que todas as humanidades possuem a forma cruciforme. Ou seja, o homem tem 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça. Mas isso não quer dizer que essa forma cruciforme seja idêntica em todas as partes. Alguns podem ter braços mais longos, troncos menores, pernas mais compridas ou mais curtas, cabeça maior ou cabeça menor, cabeça com formato diferente do que este que nós temos. Podem ter cabelo, pode não ter cabelo. Podem ter olhos diferentes dos nossos. Então, essas são coisas que o mundo espiritual estava ensinando em 1857. E que até hoje, com todas as nossas possibilidades de aprofundamento, de pesquisa, etc., boa parte do ser humano ainda não está consciente de que possa existir outro tipo de vida ou outra forma de vida humana que não a nossa. É quase uma heresia intelectual isto. Mas parece que boa parte das pessoas vem com aqueles argumentos assim: ah, mas ninguém tem uma prova. Ninguém tem uma prova de que existe este ser ou estes seres. Nós estamos vendo provas que obviamente não mostram o corpo, ainda que haja muita fotografia de ET por aí. E é difícil a gente considerar que sejam todas elas absolutamente fraudadas. Existem fotos de vários seres diferentes do ser humano, do ponto de vista morfológico. Mas ainda existem os seres ditos racionais que não usam a razão para meditarem sobre coisas tão óbvias. Quantos tipos de passarinho existem na Terra? Quantas raças de aves? Ou quantas famílias de aves existem? Todas elas têm penas, todas elas têm asas, todas elas têm pés, todas elas voam. E você não pode dizer que o beija-flor é parecido com o urubu. São totalmente diferentes. E são aves. A mesma coisa com os mamíferos. E se a nossa vida é um exemplo destas coisas, imagina o que significa pensar na vastidão do cosmos, com tantos planetas que podem ser habitados. Está errada essa conta, Ana Paula. São 400 pés. Não. Está errada essa conta. 400 pés, o pé corresponde a 28 centímetros, ou um pé, procure aí o... Põe medidas, um pé. Então, os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Eles têm corpos. Agora, depende do que você considera semelhança. Talvez este que vocês estão vendo passando aí pelo papel, vocês não considerem semelhantes. Talvez seja muito diferente. Imagina um cara baixotinho, cabeçudo, com os braços compridos. Pode ser diferente. Mas se nós poderíamos pensar, aqueles que sofrem de nanismo na Terra, são semelhantes a nós ou são diferentes? São semelhantes. E eles têm bracinho pequenininho, perninha pequenininha, tronquinho, cabecinha. E você olha para ele, meu Deus do céu, mas eu sei que é um ser humano. Ainda que tenha muita gente que tenha medo de ficar perto. Como se eles tivessem alguma culpa.
por serem assim. Mas ninguém se arrisca a dizer que eles não são humanos, apesar de serem pequenininhos. Você vai para uma tribo africana em que a média de altura é daquelas de 1,90, aqueles caras magrelão, parece um estilingue, aquela coisa comprida. De onde veio o Rafael, o Ricardinho e o Leandro. Você não tem dúvida de que eles tratam-se de pessoas humanas. Só que coloque um desses perto de um anãozinho. Qualquer pessoa desavisada vai achar que eles não são do mesmo planeta. Mas vivem aqui do mesmo jeito. E se no mesmo mundo, tão pequenininho como é o nosso, existe tanta variedade em termos de vida, em um único tipo de espécie, em família, em reino, poxa, os milhões e milhões de mundos no universo possuem muitas condições muito maiores de variedades do que aquela que existe na Terra. Alguém tem alguma pergunta sobre este tema? Aqui dentro da pergunta 181? Porque na pergunta 182, que é a seguinte, ele vai falar de um outro assunto ligado ao estado físico e moral dos diferentes mundos. Um pé é igual a 0,3 metros. Você multiplica 400 por 0,3 centímetros. Ele está citando aqui também não é 12 metros. Hã? 121 metros. Aí sim. Então este crop circle que vocês estão vendo aqui, olha, ele tem 121 metros de extensão aqui. Essa extensão aqui, olha, daqui, ó, 121 metros, desenhado no escuro, sem lâmpada, sem lampião, sem vagalume, por algum cara muito bêbado. Mistério. Para quem não acredita em nada além do ser humano, isso é um mistério. Mas no nosso programa Preparado para o Futuro, nós mostramos inclusive mas alguns crop circles sendo feitos, porque eles foram filmados. Bolas luminosas sobre o campo, voando a alta velocidade, projetando e vendo as esculturas aparecerem no mesmo instante em que estavam acontecendo. Existem crop circles na Itália, feitos neste ano, neste mês, onde as pessoas fotografaram as luzes. No escuro, você vê as luzes e vê os fantasmas estranhos, forças magnéticas, que eles não sabem explicar o que é, remanescentes naquele local onde o crop circle surgiu. Estes crop circles surgem durante uma noite de chuva. Quando amanhece o dia e os pesquisadores vão lá e conseguem tirar os místicos que estão lá, porque eles acham que é um momento de entrar em conexão com outras energias do universo. Então eles têm que arrastar esses malucos, esses alucinados. Ai, estou sentindo que o cara vai comunicar aqui no meio do crop circle. Eles fazem pesquisas e eles percebem que os talos dessas plantas não foram quebrados, eles foram dobrados, como se
uma força em micro-ondas as tivesse atingido. Os insetos que estão nas plantas estão mortos, como se tivessem sido cozidos por um micro-ondas. Formigas, mosquitos, abelhas, estão ali, durinhos, sequinhos. Existem pequenas esferas de silício que o microscópio mais potente pôde identificar junto das plantas que foram submetidas à ação magnética dessas energias, coisa que não existe nas outras plantas da mesma plantação que não foram atingidas. Gente, isso é o seu mundo. Esse é o seu mundo, isso aqui está acontecendo hoje. Então, vai dizer que não existe nada de estranho nisto? Ou vai dizer que não existe? É muito mais fácil, não é? Dizer, não, é um velho maluco, caduco, que pegou uma lata de cerveja, encheu a cara e com um pedaço de pau foi lá e fez, né? O desenho. Ora, eu que sou burro, eu preciso de uma explicação um pouquinho mais convincente do que esta. Eu preciso. Sinceramente, se você aceita que dois velhotes, como quando na década de 80 isso começou a ser publicado, dois velhotes ingleses vieram dizer, não, eu e o Mike, não sei, o Mike e o Trike fizeram isso de noite. Um de 78 e outro de 76. Mostraram, pegaram um pedaço de pau, assim, uma prancha, e amarraram os barbantes e ficaram amassando assim. E pronto, você resolveu o problema dos Crump Circle. Agora você olha isso que vocês viram e vocês acham que dois velhotes, com todo o respeito que eles nos mereçam, quando muito podem fazer uma linha semi-reta, amassando o trigo. Agora, de dia, de noite, deve estar lá na cama junto com as suas véias, botando a dentadura no copo com água, do que estar lá fazendo certinho tudo isso que vocês viram. Ainda um ia com negócio e o outro ia com inseticida matando os mosquitos. O Leandro lembrou bem aqui. Ora, menos, né? Menos. Eu acho que essas pessoas têm que respeitar um pouquinho a nossa burrice, para não nos tratar como se fôssemos mais burros do que nós somos. A gente aceita ser burro, mas tratar a gente como sub-burro não dá. Não dá. Nós vamos deixar a pergunta 182, porque eu tenho certeza que você está louquinho para ver o nosso encontro na semana que vem, para a semana que vem. Agora vamos para as perguntas que, porventura, tenham chegado. A Maria Luísa de São Bernardo do Campo quer saber: as limitações de um espírito são somente no físico? O perispírito não fica limitado? E se ele ficar lesado? Bem, quando falamos de limitações, ao tratarmos da questão da inteligência, nós falamos das limitações físicas, nos neurônios e etc. Certamente que há desajustes da alma que podem produzir também limitações, mas não impedem que o espírito conserve com ele todo o cabedal de experiências que ele já teve. Nós aprendemos, por exemplo, no livro Libertação, Maria Luísa, entre outros, que quando o espírito, pela sua malignidade, pela sua ignorância, pelo mal que ele realiza, pela sintonia inferior de seus pensamentos, ele se rebaixa de tal forma a condições que não são dignas do ser humano, naturalmente ele perde o controle da própria forma física. E em seu perispírito,
aquela atividade que mantém o perispírito íntegro na forma física se desajusta. Ele perde então a forma de perispírito humano e resta-lhe tão somente algo parecido como um ovo de Páscoa, daquela cor, ou um pouco mais para o cinza, que André Luiz chama de corpúsculo ovoide. Ali é a sede, naquele instante, ou nesta forma, é o que resta da condição do espírito em termos de forma. Mas lá dentro está, ou aquele ser que antes era representado por um corpo no perispírito, agora está concentrado nessa fórmula ovoide. Os espíritos que estão estudando este fenômeno podem conectar-se e escutar os pensamentos daquele ser. Ele tem pensamento, ele tem ideia, só que ele não tem mais condições de manter-se estruturado por desajustes vibratórios, por equívocos, por erros reincididos, por ações nocivas para o próprio equilíbrio do perispírito. Ele perde então o controle da forma. Agora, ele vai poder retomar esse controle da forma no futuro, quando ele conseguir reequilibrar-se pela ajuda e pelo sofrimento que será necessário que ele tenha que passar. Agora, apesar de ele não estar mais com a forma perispiritual que antes ele possuía, ele não perdeu a capacidade mental, ele não perdeu a capacidade de raciocinar. Estas inteligências, elas são utilizadas por espíritos perversos para piorar a condição de perseguição e de desequilíbrio de encarnados, por exemplo, que precisam ser obsedados. Espíritos que realizam processos torturantes, que querem levar uma pessoa à alucinação, usando da sintonia favorável e mandam estes corpos aos centros neuronais dos encarnados. E o indivíduo começa a ficar ou fraco, ou débil, começa a ouvir vozes, começa a ver vultos, começa a ficar confuso mentalmente, porque essa é uma invasão, vamos dizer assim, 24 horas no ar, alguém intuindo-o negativamente. Porque esses espíritos, eles estão fixados em determinadas ideias. Para ele retomar a forma, ele precisará passar por processos, às vezes de reencarne, ou às vezes de ação magnética intensa, para que ele consiga reequilibrar-se e retomar a forma do perispírito. Só que ele não perdeu a estrutura mental, não perdeu aquilo que ele já foi e o que ele continua a ser. Então, Maria Luísa, existem limitações que chegam a este grau, contadas por André Luiz no livro Libertação, mas existem limitações que são menores, espíritos que chegam do lado de lá e se alucinam, entram em estado de alucinação, existem sanatórios no plano espiritual, para resguardar essas entidades que, ao invés de assumirem suas culpas, preferem fugir de si mesmos, mas que ficam tolhidas por um tempo, mas que não perdem a inteligência, não perdem o que já foram, o que já construíram para si. Tá bem? Ele não ficará para sempre nesse estado. Ele vai poder retomar a sua identidade. Ela não é perdida. Muito obrigado, Maria Luísa. Um abraço para você. Aí é Maria Luísa de novo, de São Bernardo do Campo. No caso do Jerônimo, se fosse hoje com a medicina tão evoluída, o caso dele seria amenizado ou precisaria ser assim? Bem, nós não podemos imaginar que Deus seja um carrasco e que as pessoas tenham que passar por situações e não tem como diminuir o seu sofrimento. Senão a ciência seria algo extremamente inútil. Claro que todas as possibilidades da ciência em amenizar a dor, em amenizar o sofrimento, são bem-vindas pelos espíritos. Mas às vezes o que acontece, Maria Luísa, é que o próprio encarnado pediu isto. Ele pediu para passar por aquilo.
Pediu para sofrer daquilo e pediu para morrer daquilo. É um compromisso dele com a sua consciência. Agora, naturalmente, se há terapêuticas que podem favorecer a sua recuperação, se há remédios que são usados para diminuir o sofrimento, ele pode usá-los. Se isso está dentro daquilo que ele precisa passar, ele pode tomar um caminhão desses remédios que não vai fazer efeito. Mas, se isso está na possibilidade de ele melhorar, um só comprimido que ele tome, ou a água fluidificada que ele ingira, é capaz de melhorá-lo. Ai, mas o cara, ele fez tanta maldade no passado, que ele tinha que nascer e morrer nessa vida de tuberculose. Mas aí o cientista descobriu a cura para a tuberculose. Como é que ele vai cumprir o karma dele? Ué, se ele tiver que morrer de um problema pulmonar, vai morrer de pneumonia. Porque ainda não tem cura pneumonia, ou mesmo que tenha a cura, muitas pessoas ainda hoje morrem de pneumonia. Ah, mas e se tomar remédio de antibiótico que cura pneumonia? Como que ele vai morrer se ele tem que morrer? Ah, ele vai engasgar com uma bala. A bala vai entrar no lugar errado, vai tampar e ninguém vai conseguir tirar essa bala até que ele consiga desencarnar. Se ele tiver que morrer de falta de ar, de um jeito ou de outro ele vai morrer. Mas eu aconselharia a você, Maria Luísa, nessa questão específica, que você procurasse a leitura do livro Ação e Reação. Os capítulos 15, 16, 17, 18 falam de débitos agravados, de débitos estacionados, de débitos atenuados pela atitude da pessoa, quando é possível. Lá você encontrará informações preciosas a respeito disto. Capítulo 15, 16, 17, do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado, viu, Maria Luísa? Um grande abraço. A Ana Paula nos está informando aqui que a enfermidade do Jerônimo era artrite reumatoide. E era alguma coisa que foi progredindo, diminuindo a sua capacidade de movimentação e acabou, como muitos ainda hoje sofrem dessa enfermidade, acabou levando ao desencarne. Mas é incrível a quantidade de pessoas hoje que estão também padecendo de esclerose múltipla, de doenças autoimunes, de doenças que a pessoa não precisaria ter, que são fruto do seu desequilíbrio, da sua maneira equivocada de reagir diante das circunstâncias da vida. Muitas pessoas hoje não precisavam estar doentes e estão doentes por culpa própria, por escolha pessoal. Mais triste, por desconhecerem as leis de sintonia, as leis vibratórias, elas se envenenam todos os dias e dizem que querem encontrar a cura, querem melhorar. Não vão conseguir assim. Elas tomam remédio, mas se envenenam. Tomam remédio com o próprio veneno. Usando o próprio veneno, às vezes, para fazer com que o remédio químico faça efeito. Certamente que não vai ser assim. Então, há muitas coisas que, por falta de conhecimento, nós não evitamos quando poderíamos ter evitado. E muitas doenças que poderiam estar curadas, que não estão curadas porque a gente não quer. Nem a disciplina física, nem a disciplina medicamentosa, nem a disciplina afetiva. Nós não queremos. Nós não gostamos. Queremos que tudo aconteça facinho, sem esforço. E o facinho, sem esforço, nós já temos, que é a doença. Se você não fizer nada em um terreno, de um mês para outro você vai ver um grande roseiral nascendo ali? Não. Se você plantar um roseiral e não cuidá-lo durante um mês, você vai ter rosas no outro mês? Não. Por quê? Sem que você veja, sem que ninguém veja, nasce, mato e sufoca a semente
que você tinha plantado ou a planta que você tinha ali colocado. Se você não fizer nada, é mais fácil, no mundo de prova e expiação, que os vícios cubram as virtudes. Que a fraqueza domine um caráter débil. Até que o caráter aprenda a ter força suficiente para vencer as inclinações dele mesmo. É isso que vem Jesus nos ensinar. Os Espíritos estão sempre tentando nos infundir boas inspirações. Por que nós temos um Espírito protetor? Se não para nos encaminhar pelo bom caminho. Você pensa em fazer algo errado, ele fala, olha, cuidado. Ih, meu Deus, e se não der certo? Mas o que acontece é que às vezes a gente quer tanto fazer o que é errado, que o Espírito deixa a gente fazer, porque a vida é nossa. E nós vamos aprender com o sofrimento também. É outro modo de aprendizado. Mas todo mundo espiritual está tentando fazer a gente ser feliz, sem precisar sofrer. A gente aqui não gosta muito deste plano. O nosso plano é a gente ser feliz do nosso jeito, custe o que custar. E então, nesse custe o que custar, aí vem a conta, não é? Bom, você queria ser feliz, custe o que custar. Não tem aquela história do pacto com Satanás? Os caras que... Não existe isso, tá? Não existe essa coisa de filme. Não existe mesmo. Satanás, a gente sabe que não existe. Mas tem aquelas pessoas que dizem que venderam a alma para o diabo, não é? E aí falaram, eu quero ser rico, milionário. E o diabo, tudo bem, vou te ajudar. Mas daqui a 30 anos eu venho pegar a sua alma, você não vai ter como fugir. Ah, tudo bem, 30 anos é muito tempo, se eu continuar feliz desse jeito por 30 anos, eu me dou por satisfeito. Tá bom. Tudo vai bem, maravilhoso. Aí quando ele está no bem bom, chega os 30 anos. Então, é o preço. E nessa hora o cara quer pular fora, né? Vou dar um somebody love nesse capeta aí. Eu não quero não. Justo agora, dá um tempinho, dá uma moratória. Não, você não quis esse preço, está combinado. E agora vai ser. Então este mito, não é? No fundo, apesar de não ser real do ponto de vista da existência do Satanás e do capeta, apesar de ser apenas uma forma de expressar essa ideia, ele representa uma verdade. Chega o dia em que todas as coisas mudam. Você que era bonito, fica feio. Eu conheço cada cara que era, lindaço. Menino, jovem, que era um problema de tão bonito. Ficava fila na porta da casa das mocinhas querendo namorar o cara. Aqueles caras de cabelinho bem fininho, assim, que tinha cabelo até para fazer rabo de cavalo, sabe? Aquelas coisas, os caras ficavam assim, bonitão. Hoje parece um joelho. Sabe joelho? Sem pelo. Parece um joelho. Liso. Assim, ó, um coco. Lustradinho. Você pega a foto dele de quando ele estava no auge da fama. Nossa. Você não diz que é a mesma pessoa. Se o cara não mudar a carteira de identidade, não deixa ele entrar nem no cinema, porque vou dizer que não é o mesmo. Isso é o quê? Tem o dia que tudo acaba, tudo muda. E é bom que seja assim. É bom. E mesmo que você fisicamente não mude, ou que você fisicamente apenas fique mais bonito, vai chegar o dia em que você vai deixar a sua fantasia na terra e vai voltar para o lado de lá, encarando-se na essência. E então, você ficou bem fantasiado por 50, 60, 70 anos. E como é você por dentro? Como é? Esse é o problema. Um problema muito sério. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, há a descrição de uma mulher muito bonita, ou bastante assim atraente, que vai dormir, e quando ela sai do corpo durante o repouso, ela é uma bruxa. Seu perispírito é medonho, horroroso.
E fisicamente ela é muito atraente, muito bonita, muito agradável. Quando o corpo que é atraente, bonito e agradável pifar, vai sobrar a bruxa. E olha, nem o Harry Potter vai querer saber dela. Bem, então, a Ana Paula colocou para mim estado físico dos habitantes. De onde, Ana Paula? Tá, tudo bem. Nós vamos tratar disto na semana que vem. Você deixa separado para na semana que vem a gente usar. Ela nos colocou a Revista Espírita, que fala das revelações feitas por Bernard de Palissy sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. Certo? Lembra que na semana passada a gente falou, quer ser macaco em Júpiter? Não é? Você quer ser macaco em Júpiter? Então, daí vai dar para ver mais ou menos como a gente vai ser. Ok? Então, d'accord para os franceses? Para os que estão em Melbourne, o nosso abraço, nosso carinho. Aqueles que estão conosco assistindo em Portugal, a transmissão da TV Alvorada nesse momento, os que estiveram participando do nosso estudo. Agora, vamos todos nos recolher para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pela alegria de aprendermos com coisas que são, para muitos, difíceis de entender. Mas, quando abrimos a mente para o raciocínio claro e fácil, se tornam óbvias. Mesmo que a gente não consiga visualizar ainda com nitidez. Nossa mente diz, contra todas as invenções, as alucinações de um raciocínio exacerbado, que os que negam a possibilidade de existir vida fora da Terra estão errados. Não importa se são aqueles que se cultuam como grandes pensadores, porque não existe lógica que possa justificar a existência do universo apenas para a gente se deleitar. Não há raciocínio que consiga vencer o entendimento claro de que Deus não pode ter feito algo sem função, de que a natureza tenha se empenhado para criar coisas inúteis. Quando até mesmo nas flores que brotam sem que ninguém as tenha plantado, brotam com cor e perfume, brotam com a preciosidade do cuidado que a natureza dedica a todas as coisas. Obrigado por nos ajudar a compreender que na lógica de Deus, a única coisa que não tem lógica é a gente ser o único filho que Ele criou em uma mansão de quartos vazios, de bilhões de quartos vazios. Que nós possamos continuar a meditar sobre as coisas que vimos, não para que tenhamos medo do que venha pela frente, mas para que a gente seja melhor. E se de verdade tenhamos que temer alguma coisa, a gente tenha medo da gente. Porque em todas estas questões, quando falamos da evolução, reconhecemos, Senhor, sem medo de errar, que não importa em que mundo ou em que sistema estelar esteja a vida vivendo, aonde estamos aqui, nós continuamos sendo os animais, mesmo racionais, os animais que se matam, que assassinam inocentes,
que tripudiam sobre os cadáveres dos seus semelhantes, sem derramar uma só lágrima. É disso que queremos nos livrar, Senhor, deste horror que ainda habita o coração da gente. Ajuda-nos, Jesus, a que a gente seja diferente. Que a gente comece pensando, que a gente comece observando, para que um dia a gente termine mudando. Aceita a prece que deixamos aos teus pés, com a qual encerramos o encontro desta noite. Pai nosso.